Olá, seja bem-vindo ao programa Alesp Cidadania. Hoje nós vamos falar como a tecnologia tem ajudado muitas pessoas, tanto na sua saúde mental quanto espiritual. E para falar sobre esse assunto, eu recebo o deputado Tenente Nascimento do PSL. Seja bem-vindo, deputado. Olá a todos vocês, é importante, né? Estamos aqui trazendo notícias importantes para todos vocês, referente realmente a esse período de pandemia e, como disse a nossa querida Priscila, é verdadeiro. A tecnologia tem se feito presente em nossas vidas e agora vamos falar um pouco dela durante esse período tão difícil que estamos passando. É verdade. Bom, e para falar também conosco, a gente recebe o Fausto Laureano de Almeida, que é capelão, né? E até ele está aqui de forma virtual para mostrar que é possível também fazer toda essa interação de forma virtual. Seja bem-vindo aqui à Rede Alesp. Olá, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouco, né, de como nós estamos conseguindo fazer esse trabalho, né, em meio a essa pandemia, em meio às limitações, né, de acesso aos lugares que nós tínhamos no passado, né, e como que nós estamos superando isso através da tecnologia, né? Será de grande valia, né? Porque eu creio que muitas pessoas que possam estar nos assistindo precisam desse tipo de atendimento ou, né, se colocam na condição de atender também outras pessoas. Deputado, para quem não conhece o trabalho, então, de um capelão, da capelania, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho, para mostrar o quanto é importante. Nós tivemos aqui, né, Priscila, primeiramente, tivemos que aprovar uma lei, né, um projeto de lei e a emenda na lei estadual para que a capelania continuasse atuando. Porque, como você bem sabe, o que acontece? Nós temos um trabalho muito intenso da igreja, da capelania, em todos os sentidos. Não só a igreja evangélica, tem a igreja católica, assim, tem todos os segmentos religiosos. Uhum. E o que acontece? Quando entrou a pandemia, como fazer? Como continuar fazendo isso? Principalmente as pessoas infectadas com Covid. Então, nós imediatamente agimos aqui, entramos com o projeto, juntamente com a emenda no projeto de lei para a pandemia, no que foi aprovado e sancionado também pelo governo do Estado. O que é esse projeto? Obrigatoriedade na visita virtual e presencial, logicamente com os EPIs, com os protocolos de saúde, presencial tanto para a visita religiosa e presencial e familiar. Sim. Porque aí os familiares, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou ter notícia do meu familiar que lá está? Nós tivemos casos que as pessoas ficaram até 10 dias sem ter a informação, porque ou se ia lá, o problema da infecção, ou então não tinha aquele contato. Então, imediatamente entramos e foi prontamente algumas entidades, alguns hospitais já imediato fizeram a adaptação dessa lei. Como é que vai ser a efetividade dessa lei? Colocar lá o tablet ou um celular para falar com o familiar ou até ter uma visita religiosa, de um pastor, de um padre ou de um ente querido, para falar para ele e dar um devido conforto. Então, isso foi aprovado e alguns hospitais já fizeram essa adaptação. Central da visita virtual, aqueles que não conseguiram fazer, fazem essa visita via hospital e fala lá com o médico, com o enfermeiro, sem haver o comprometimento da infecção. Então, isso foi muito bem-vindo e nós chamamos a Capelania Nacional, que prontamente entrou em contato também com a Microsoft, com essas grandes operadoras, do qual aplicamos essa ferramenta gratuitamente para que o paciente viesse a falar com o seu familiar e falar também com os enfermeiros, com o médico, para ter notícia imediato. Então, isso foi muito bem aceito e nós fizemos esse trabalho. Então, a igreja não parou de fazer a sua função, que é a capelania hospitalar. Bom, a gente vai ver um vídeo, então, que mostra o trabalho da capelania nesse período já com a aprovação da lei. Vamos acompanhar. O deputado estadual Tenente Nascimento esteve na cidade de Santo André
para conhecer pessoalmente o novo sistema de visita virtual aos pacientes com Covid implantado pela Prefeitura do município, mais um modelo de visitação nos hospitais de campanha da cidade. A nova central de visita virtual, instalada na entrada principal do estádio Bruno José Daniel, permite que os familiares que não têm acesso à internet conversem com os pacientes internados por meio de videochamada. O espaço conta com 4 cabines, cada uma com um tablet, onde os familiares podem entrar em contato com os pacientes internados. A iniciativa coloca em prática a proposta de autoria do deputado Tenente Nascimento, estabelecida pelo artigo 18 da Lei 17.268, já em vigor no Estado de São Paulo. Agora é lei. Nós estamos vendo ali uma visita virtual. Isso. Como está sendo, o que o senhor tem achado, como está sendo isso? A aplicação dessa metodologia que virtual interage o paciente enquanto internado, acamado em tratamento à família. Isso trouxe de novo a integração com a família, porque é um afastamento de no mínimo 10 dias que o paciente fica em tratamento dentro das condições. E isso faz com que ele fique mais tranquilo, que ele aceite melhor o tratamento. Então ele pode relatar as coisas para a família vê que ele está bem e o processo se concretiza dentro dessa visão aí muito bem estruturada pela equipe de gestão. Santo André já saiu na frente, já é uma realidade a visita virtual e familiar e também religiosa, porque eu vi testemunhos aqui em que você dá uma palavra e realmente nós estamos aqui no local onde os pacientes têm falado com seus familiares uma vez por dia na visita virtual e olha só, o resultado tem sido impressionante. Deus abençoe Santo André, essa equipe maravilhosa e vamos vencer. Sim, isso vai passar. Mais uma vez, parabéns, deputado, né, pela aprovação, então, dessa lei e já pela efetivação, né? Então, já é realidade, as pessoas estão tendo ali acesso aos seus familiares, acesso, então, a um atendimento espiritual também, nesse momento que é tão difícil, né? Nós estivemos visitando alguns hospitais, Priscila, e nós sentimos que, até o chamado, né, do familiar, nós sentimos que tem pessoas que foi passado o tablet e não tinha com quem falar. E aí entra a igreja, aí entra a capelania. Você não quer falar com uma pessoa, com um pastor, com alguém, tal, não sei o quê. Aí todos, em Santo André, por exemplo, todos os pacientes do Covid têm uma escala que eles passam para o familiar, todos eles falam uma vez por dia com o seu familiar. Olha e aí aqueles que eu não tenho com quem falar, né? Porque a pessoa chegou ali, às vezes não tem aquele contato, então você vai falar com o pastor, você vai falar com alguém da capelania. E aí a pessoa pronta, alguém preparado, né? Porque também não é qualquer um. Para dar uma palavra de conforto, uma palavra de estímulo, você está... Quando você ouvir a palavra, eu estou com Covid, o que você pensa? Olha, o obituário vai estar dando aqui, morreu não sei quantos, morreu... Você vai pensar, vou morrer. Mas aí quando você recebe uma palavra de conforto, de estímulo, até a sua autoestima começa, você começa a reagir, não, eu estou aqui, mas eu vou sair. Deus está, eu estou fazendo a minha parte, a parte do possível faço eu, a parte do impossível aí é com o Senhor. Então a parte do possível é isso, fazer chegar na ponta da linha a visita virtual ou familiar, aqueles hospitais que tiver a condição de meter um EPI e tal, tudo bem, mas nem todos têm, porque você viu, chegou tudo muito rápido. Então, aí entra a capelania, quando dá uma palavra amiga, dá uma palavra de conforto. Eu fiz isso, eu cheguei em Leme lá, os pais, a pessoa no corredor, e aí nós fomos em cima, ele conseguiu falar com o pai, na outra ponta da linha, pela visita virtual, 80% do pulmão tomado. Aí o pastor, não, nós estamos aqui, nós vamos orar e tal. Aí foi encaminhado, passou por todas as coisas. 5 dias depois, ele estava recebendo alta do hospital e glorificando e agradecendo, primeiramente a Deus e também pela ação de você poder falar com o familiar. Era a situação mais difícil que nós estávamos enfrentando.
Fausto, conta um pouquinho para a gente dessa experiência nesse momento de pandemia, um momento tão difícil, como o deputado disse, né? Receber ali um diagnóstico que ninguém sabe como a doença vai evoluir, é diferente de organismo para organismo, e você acaba sendo um canal também para levar paz, levar uma palavra de conforto para a pessoa, para a família. Bom, Priscila, antes... gostaria de reforçar que, apesar de ser um direito do paciente receber uma visita religiosa, nunca foi fácil, né, para o capelão acessar a instituição, acessar os hospitais. Com a chegada da pandemia, né, algumas instituições e autoridades aproveitaram a situação e dificultaram ainda mais, né, o nosso acesso, né? Aproveitaram esse cenário para realmente impedir qualquer tipo de ação nossa dentro das instituições com os pacientes e familiares. Então, quando chegou essa lei aprovada pelo deputado Tenente Nascimento, ela nos viabilizou o retorno das atividades, né? Ou seja, os hospitais deixaram de ter uma desculpa, né, que nos impedia de acessar ali os pacientes, né? Então, não tinha mais motivo de nos impedir. É verdade também que nem todos os hospitais ofereceram a estrutura como nós vimos no vídeo há pouco, né, do hospital lá de Santo André. O capelão chegava lá e você não tinha o acesso ao equipamento, o hospital não tem, não há interesse em ter o equipamento, até porque não tem a intenção de que o paciente tenha um atendimento religioso ou não quer disponibilizar, de repente, um enfermeiro para estar levando o equipamento e tal. Mas, felizmente, muitos hospitais permitem que o paciente fique com o seu próprio celular lá dentro do leito, né? O celular, um paciente um pouco mais de condição, ele pode segurar o celular, enfim, ele pode usar o celular e o hospital permite. E aí, como o deputado falou há pouco, né, a Ordem Nacional de Capelania Cristã, ela fechou parceria com entidades, uma delas é a Google, e nós conseguimos disponibilizar a ferramenta Meet para os capelões. Então, eles podem utilizar essa ferramenta para fazer a chamada de vídeo para os internos, né? Usando o celular dele, né? O capelão usando o celular dele, e o interno, né? O paciente usando o celular dele também, né? Ainda que o hospital não ofereça o equipamento. Então, nós temos conseguido, né? Falar com os pacientes, orar por eles, porque a pessoa que está lá no hospital, ela precisa ter um contato externo, ela precisa ter um contato com as pessoas de fora. Elas precisam ouvir alguém que não seja um médico, né? Que não seja equipe médica. Ela precisa ouvir uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, receber uma oração, porque numa hora de crise, até mesmo aquelas pessoas que não creem em Deus, elas aceitam uma oração e elas têm a oportunidade até de abrir o seu coração para poder vir a conhecer a Cristo. Então, ainda que seja por intermédio de uma chamada de vídeo, então há esse contato, a pessoa se sente amada, a pessoa se sente amparada, e as experiências são muito boas, né? Nós temos relatos aqui de companheiros nossos, assim, de que às vezes o paciente não tinha condições de segurar o celular, mas ele estava num leito coletivo, outro paciente que também estava com Covid segura o celular para eles e os dois acabam recebendo a palavra ou recebendo oração, enfim, e o trabalho está sendo feito, né? E um outro trabalho que esse recurso proporcionou para nós, né, foi um trabalho de dar notícia para as famílias. Porque eu percebo que a equipe médica ela não tem muita sensibilidade, né, para poder dar notícia para as famílias sobre o estado de saúde do paciente. E com esse recurso, alguns enfermeiros e médicos, né, sabendo que aquele paciente tem contato com um capelão e esse capelão tem contato com
com a família também tem nos pedido para tem nos usado, melhor dizendo, para dar essas notícias, né, para a família. Uhum. Poxa, que bacana isso, porque é uma reclamação que a gente vê muitas famílias reclamando que não conseguem, né, esse contato, não conseguem saber notícias, às vezes acham que a pessoa ainda está viva, infelizmente ela já faleceu. E também aquilo que o Fausto disse, a maneira, né, deputado, de dar a notícia, né? O que o Fausto está dizendo é o seguinte, eu tive na própria pele, né? Eu perdi 2 familiares, o sobrinho e um cunhado. E a família toda foi infectada. Aí não conseguia falar, com muito custo nós conseguimos colocar o celular, isso antes da lei. Lá, porque o que o Fausto estava dizendo é verdadeiro. Na presencial já existia uma dificuldade. Mas agora não dá, porque agora... E quando entrou a pandemia, a dificuldade aumentou. De fazer uma visita. Vocês sabem muito bem, tudo que você quer dentro do hospital é quando você está lá naquele leito e quando abre a porta assim, parece que abre a porta do céu, que entra alguém para visitar. Seja um familiar, e principalmente uma visita espiritual. E aí você, puxa vida, alguém lembrou de mim aqui. É tudo que você espera quando começa a contar as horas ou contar o carneirinho. Então, essa dificuldade existia. Aí, quando aconteceu isso, falei, não, peraí, vamos tentar aprimorar isso aí. Aí nós procuramos imediatamente, entramos com a ação, e aí nós temos alguns relatos, eu tenho testemunhos maravilhosos, que as pessoas, o pai falando com o filho lá, o dele chorando lá, nós chorando aqui, claro, mas... É assim, que você vê que dá resultado. Porque uma palavra amiga, uma palavra espiritual, e o próprio ente querido. Eu tenho relatos do nosso gabinete, em que um familiar ficou 15 dias sem falar. E quando foi falar, quando recebeu a notícia de que a pessoa havia falecido, e eles estava escrito no papel, olha, eu gostaria de... escreveu no papel, né, a pessoa, e falou assim, gostaria de ser cremado. Aí colocou na bolsa, porque não conseguia falar com o familiar. Nossa. Você entendeu? Ela escreveu mais. E não esqueça de acompanhar o meu esposo, né? Que ele tem que tomar os remédios tais horas. Veja que como é falar com alguém, falar com um familiar ou falar com alguém que está realmente fazendo um excelente trabalho. Isso é gratificante, Priscila. Eu imagino, né? Fausto... Conta um pouquinho para a gente também dessas experiências, né? O deputado pôde aqui relatar um pouco para nós, mas conta um pouquinho para a gente sabe que tem pessoas que também receberam altas rápidas também, né? Depois de receber uma oração, a gente sabe que esse acalento espiritual, a própria ciência já fala que é essencial, né? Então, no começo da pandemia, quando ainda ela não estava muito severa aqui no Brasil ainda, nós recebíamos muitas notícias de fora, né? Então, a imagem que nós tínhamos lá fora era de pessoas que entravam no hospital e morriam e eram enterradas sem ter contato nenhum com a família, né? Teve uma imagem que ficou muito conhecida do filho que ficava na janela do hospital. Bom, a gente vai refazer, então, a conexão aqui com o Fausto, mas, enquanto isso, eu acho que a gente podia assistir um vídeo, né, deputado? Assistir um vídeo. Tem Qual mais vídeo um vídeo para mostrar, então, para quem está em casa. A gente vai assistir outra ação também. Do investimento, né? Exatamente, vamos ver. Olá, eu sou Luiz Sarian, sou superintendente do CAISME, que é o Hospital da Mulher da Unicamp. Eu quero agradecer ao deputado Tenente Nascimento, que fez indicações da ordem de R$350 mil à nossa instituição. Esses recursos serão utilizados na compra de bombas de infusão, para injeção de medicamentos e também de insumos de combate ao Covid. Deputado, muito obrigado, esperamos contar com seu apoio sempre. Com o deputado Tenente Nascimento,
E estou aqui agradecendo ao deputado pela indicação de emenda parlamentar muito importante para a compra de insumos para a atenção às nossas crianças. Hoje, nós temos aqui mais de 30 crianças prematuras que estão recebendo atendimento. A gente quer entregar essas crianças para suas mães em condições de elas viverem vidas plenas. E graças a emendas como essas, aqui nós estamos conseguindo atingir esses objetivos. Então, deputado, muito obrigado. Estamos investindo nos equipes, como eu falei, são conectores que levam as medicações em direção às criancinhas pequenininhas. Às vezes, desse tamanhozinho assim, recebem medicações nas quantidades adequadas, graças a esse tipo de investimento que o senhor está fazendo. Muito obrigado. Eu que agradeço. É gratificante ver em loco esse trabalho desses anjos, né? Então, cabe a nós, deputados, Assembleia Legislativa, fazermos mais investimento em tão importante ação. Quando vemos essas crianças aqui, nos sentimos, então, que é gratificante e é de muito valor. Muito obrigado, doutor, muito obrigado, doutora. Nós podemos ajudar. E aí, mais responsabilidade que temos que fazer. Mais um local, então, que recebeu, né, e tem já esse atendimento virtual. Fausto, queria que você continuasse, então, né, o que você já vinha falando com a gente. Então, eu estava descrevendo, né, um cenário de notícias que chegavam, né, no Brasil antes da pandemia se agravar. Então, a pessoa, no começo, quando ela recebia a notícia, né, que ela estava com Covid, ela ia para o hospital, e na cabeça dela, eu vou para o hospital, vou me internar, vou ser entubado, e vou morrer e não vou ver mais ninguém da minha família, porque a minha família não vai poder visitar, e eu vou ser enterrado sem que a minha família tenha acesso. Então, era um duplo desespero, né, o desespero pelo diagnóstico da doença, né, e o desespero por não ter mais, acreditar não ter mais contato com ninguém, né, da sua casa, da sua família, né, dos seus entes queridos. E com a possibilidade de você ter esse contato por meio digital, por meio do telefone celular, por meio de uma chamada de vídeo, né, isso já reacende naturalmente as esperanças, né, do paciente. Ele já tira aquela ideia de que eu vou morrer e ninguém vai mais falar comigo, né, eu não vou ter mais notícia de ninguém, pelo menos ele vê pessoas de fora, ele vê aquela pessoa que está fazendo atendimento religioso para ele vê o seu familiar, né, a mãe, irmão, filho, esposa, marido, enfim. Então, ele se enche de esperança novamente. Então, isso já, eu creio que é um grande ganho, né, para o processo de recuperação, né? Agora, a sua pergunta era mais em função do atendimento, e sim, da palavra de esperança e da oração. A pessoa, quando ela está num estado de desespero, de pânico, ela se torna muito receptiva, né? Então, quando você conversa com ela, quando você aconselha, quando você ora, tudo aquilo que você fala, a oração que você faz, a pessoa recebe. Então, pelo fato da pessoa receber aquela palavra, receber aquela oração de forma verdadeira, de forma real, né, aquela palavra, aquela oração tem uma eficácia extraordinária, né? Que deixa de ser um ato simbólico na vida dela, passa a ser um ato real, passa a ser um ato verdadeiro. Então, assim, então ela recebe aquela palavra, ela acredita naquela palavra, ela se apega naquela palavra e ela dá oportunidade para que Deus possa fazer o milagre na vida dela. E nós vemos muitos milagres, assim, recuperação muito rápida, de um dia para o outro, no máximo 5 dias, assim, a gente tem recuperação. É claro que não é 100%, né? Tem aqueles casos
que a pessoa realmente não se recupera, que a pessoa venha a óbito, mas assim, mas mesmo assim, ela se apegou a uma gota de esperança até o último momento, porque ela estava ouvindo pessoas, ela estava recebendo oração, ela estava tendo notícias de sua família, enfim, ela pôde ir até o final com essa esperança, né, se apegado a alguma coisa, né, não ir para a morte com desespero, com pânico, com medo, né, ela encara isso de uma forma diferente. Deputado, eu até pensava, né, enquanto o Fausto dava esse relato, porque tem pessoas, né, que realmente recebem a oração e já recebem ali uma recuperação muito rápida, a cura, mas tem aquelas que realmente precisam já de uma despedida, da paz, né? Nos últimos minutos ali, as últimas horas de vida, ter paz, né? Seja ali para se sentir perdoado de alguma situação, se sentir liberto de alguma coisa. E eu também pensei, tendo essa possibilidade de conversar com os seus familiares, inclusive de pedir perdão ou liberar perdão, para poder ir em paz e deixar quem fica em paz também, né? Muito importante isso, Priscila. Nós temos relatos sobre isso, né? Inclusive que a mãe não falava com um dos filhos e existia uma dificuldade aí, né, de relacionamento, de algum problema. E aí, quando teve a oportunidade de falar na visita virtual, falou, se perdoou, chorou, e a própria filha depois dá o testemunho, né? Eu sou de casa, se dá o testemunho a posterior, olha, falei com a minha mãe, ela foi em paz, eu tenho certeza, e eu também estou em paz, porque a dificuldade de falar e também de poder fazer aquela despedida, né? Porque aí as pessoas que morrem, né, vítimas de Covid, já é caixão lacrado, uma série de coisas. Você já imaginou a consciência dessa pessoa o resto da vida? Puxa, não tive a oportunidade de, pelo menos, me perdoa, eu quero ouvir a tua voz, eu quero falar a última vez. Então, e temos testemunho e relatos, e aonde que entrou? Através da capelania, através da visita virtual e através de um momento que você quer ouvir aquela palavra, para que você, né, se venha a morte, mas está tranquila também, né? Você pensou que desespero, né? De eu não poder falar com ninguém, de não poder, pelo menos, lembrar, né? Que nessa história que eu falei há pouco, olha, não deixe de ver os horários do pai lá, que ele tomou remédio assim, assim, assim. Então, essa questão do perdão, essa questão daquela reflexão final, na sua hora final, também é muito importante e, logicamente, ajuda muito no restabelecendo a restauração da saúde e da autoestima da vida daquela pessoa. Verdade. Bom, a gente já está chegando quase nos minutinhos aqui finais, né? Mas, Fausto, eu queria que você falasse um pouco do legado que essa lei vai acabar deixando, então, também para... Não é para o futuro, né, deputado? Posterior, pós-pandemia, né? Porque assim, agora a gente vive esse cenário de pandemia, porém, nós acreditamos e temos fé que isso vai passar, mas esse equipamento, ele vai ajudar também mais para frente, porque a gente sabe que existem doenças contagiosas, que a pessoa não pode ter visita. Me fala um pouquinho, vai ficar um legado desse atendimento virtual de capelania? Eu acredito que sim, né? Que esse recurso ele veio, né, para ficar, né? É claro que nada substitui o presencial, né? Evidentemente que nós estamos ansiosos para que nós possamos ser imunizados e voltar a ter acesso presencial, porque nada substitui um toque, um abraço, né? Uma visita física, né? Porque isso é muito importante no processo de recuperação, porque isso mexe com o emocional do paciente, né? E o paciente, estando numa condição melhor emocionalmente, ele responde melhor ao tratamento. No entanto, existem, né? Existem doenças que não são possíveis, né? Você fazer uma visita presencial e
esse recurso abriu, de fato, essa porta para você ter acesso a essa visita, né? E eu só queria aproveitar a deixa para acrescentar, né, que nós temos estudado até um projeto para usar esse recurso também para visitas em presídios, né? Porque o presídio também ele está impedido de visitas de pessoas externas, também está impedido de fazer o atendimento religioso, enfim. E nós vimos também essa possibilidade do presídio ter um totem lá para fazer o atendimento de um lado para a área de visita, do outro lado para a área do interno, né? Eu creio também que vai ser possível fazer esse tipo de implantação e também vai ser um recurso permanente também, né? Até porque você também evita o deslocamento do capelão, daquele que vai fazer o atendimento religioso, né? E a exposição dele também. Então, eu creio que é um recurso que virá, sim, que vai permanecer pós-pandemia. No entanto, nós estamos aguardando a oportunidade de retomar os atendimentos presenciais, porque, ao nosso ver, nada substitui o atendimento presencial, o toque, o abraço, né? Aquela palavra de conforto mais íntima, porque, querendo ou não, uma tela ela é um pouco fria, né? Então, assim, ela é útil no momento de isolamento, ela é útil no momento numa situação onde você não pode chegar, de fato, até a pessoa, mas quando você tem essa possibilidade de chegar a essa pessoa, a ideia é voltar a ter os atendimentos presenciais. Bom, Fausto, muito obrigada, então, pela sua participação aqui conosco. E, deputado, o senhor imaginava que um projeto como esse iria ajudar tantas pessoas nesse momento tão difícil? Não imaginava. Sinceramente, Priscila, eu achei que eu poderia atender aquela emergência, mas aí ele cresceu. Inclusive, o Fausto falou sobre aquelas do presídio, já tem aí uma normativa aí, o governo já mandou, para estabelecer esse tipo de visita, né? Mas eu não imaginava, mas quando eu comecei a ouvir os relatos, ver a proporção que tomou, as pessoas se adaptando. Aí eu liguei esses dias mesmo, eu tive, aí em São Bernardo do Campo, uma pessoa me ligou, olha, eu estou com o pai internado e tal. Aí eu liguei para a deputada Carla Morando, que o prefeito lá, Orlando Morando, que é nosso amigo, foi deputado aqui nessa casa por muito tempo. Aí liguei para lá no hospital e ele falou, olha, fala para a família, né? Eu não tinha ainda o equipamento no hospital, aí trazer o celular e trazer isso. Eu falei, opa, já. Aí quando eu esperava um retorno familiar, aí a família gravou na hora da visita virtual e mandou para mim. Aí eu comecei a olhar aquilo, eu falei, puxa vida, realmente é gratificante. É gratificante, não esperava mesmo. E que é muito útil, quer dizer, já valeu a pena chegar até aqui. E foi bacana que a aprovação também teve apoio de todos os deputados naquele momento, né? Foi por unanimidade, todos, e foi sancionado também, né? Porque tem que aprovar na casa, mas tem que o governo, tem que o executivo também sancionar e dar as condições para que tenha efetividade a lei e a propositura. Bom, deputado, então, obrigada também pela sua participação, de trazer para a gente, dividir conosco também essas histórias. Parabéns mais uma vez por esse projeto que, com certeza, muda a vida de tanta gente. Com certeza. Obrigada. Eu que agradeço tudo, agradeço a TV Alesp mais uma vez, a todos vocês. Estão sempre prontos a trazer de imediato notícias importantes para você que está nos assistindo. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe você, Priscila, amém, e toda essa equipe maravilhosa que tem na TV Alesp. E quero agradecer aqui ao Fausto e também ao meu amigo, o capelão Natan, do qual foi importante na propositura desse projeto. Ok. Bom, o programa Alesp Cidadania fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.